Vamos pensar num cenário. Um cenário bem assustador, na verdade. E se uma Rússia, se sentindo encurralada, com seu regime perto de um colapso, decidisse lançar todo o seu arsenal nuclear contra o Ocidente? Tipo um ato final, de desespero. É um pensamento sombrio, claro, mas é ele que dá o pontapé inicial para a nossa análise de hoje. Imagina só, centenas, talvez milhares de mísseis balísticos intercontinentais cruzando os céus a mais de 24 mil quilômetros por hora. Então a pergunta que não quer calar é: para onde exatamente esses mísseis estariam apontados? É exatamente isso que a gente vai ver em detalhes agora, passo a passo. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, a Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo. Estamos falando de cerca de 1.600 ogivas ativas, prontinhas para o lançamento imediato. É uma quantidade de poder de fogo que, sinceramente, a gente mal consegue imaginar. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira fase de um ataque nuclear total teria um objetivo muito claro: decapitação. A ideia é bem simples, mas ao mesmo tempo brutal. Paralisar a capacidade do inimigo de comandar, de controlar e, o mais importante de tudo, de revidar. E o alvo número 1 dessa estratégia seria, sem surpresa nenhuma, o Pentágono. Como o coração do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a destruição dele seria um golpe devastador na cadeia de comando militar americana. Sabe, semeando o caos na mesma hora. Agora, o que é realmente chocante de ver neste slide é que um único ataque no Pentágono não ia parar por aí, nem de longe. A onda de choque e a bola de fogo provavelmente varreriam do mapa marcos icônicos como a Casa Branca, o Capitólio e a Suprema Corte, paralisando completamente o governo americano. E o custo humano disso tudo é inimaginável. Estima-se que um único míssil nuclear no Pentágono causaria cerca de 500.000 de mortes instantâneas. E isso, olha só, sem nem contar as vítimas da radiação que viria logo depois. Com o comando todo bagunçado, o próximo passo lógico da estratégia seria eliminar a capacidade de retaliação, e isso significava atacar os silos de mísseis nucleares americanos em terra antes que eles tivessem a menor chance de serem lançados. Isso nos leva para alguns dos lugares mais isolados dos Estados Unidos. Bases como a Malmstrom em Montana, a Minot na Dakota do Norte e a F. Warren em Wyoming. Elas guardam os mísseis Minuteman III. Mesmo nessas áreas com pouca gente, os ataques causariam dezenas de milhares de vítimas e, claro, uma devastação ambiental catastrófica. E a coisa não para por aí, não. Para cegar de vez os militares americanos, os alvos se expandiriam para o que a gente pode chamar de sistema nervoso deles. Isso inclui o QG do NORAD, no Colorado, que vigia os céus, o STRATCOM, em Nebraska, que comanda as forças nucleares, e até mesmo transmissores de rádio super remotos que se comunicam com os submarinos nucleares. Agora a gente passa para a segunda onda, e é aqui que o cenário fica muito, mas muito pior. Se a primeira onda focou em alvos militares, a segunda seria sobre destruição total mesmo, visando a capacidade econômica e a própria sociedade para garantir que não existisse a menor chance de recuperação. Nesse tipo de ataque, que é chamado de contravalor, a cidade de Nova York se torna o alvo civil mais óbvio. Não é só a capital financeira da América, mas um símbolo global do poder ocidental. Um ataque ali seria devastador numa escala que a gente nunca viu. Esse slide aqui mostra bem o horror da coisa. Uma citação da New York Magazine descreve como a explosão demoliria os edifícios mais frágeis e arrancaria as paredes e telhados de estruturas mais fortes, transformando tijolo, vidro, madeira e metal em projéteis mortais. É a aniquilação total, sabe? A cidade virando pó e escombros. E o número de vítimas? Pensa só. Uma única ogiva de 800 quilotons detonada sobre Manhattan poderia matar na hora até 2 milhões de pessoas. A estrutura médica da cidade de tudo ao redor simplesmente ia desaparecer, deixando milhões de feridos sem nenhum tipo de socorro. E essa destruição se espalharia pelo país todo. Outros grandes centros, como Los Angeles e Chicago, também seriam alvos. Em Los Angeles, cerca de 700.000 mortes instantâneas. Em Chicago, 600.000, com a poeira radioativa contaminando a região dos Grandes Lagos, que é uma fonte de água doce vital para milhões e milhões de pessoas. É muito importante entender que um ataque nuclear desse tamanho não ia ficar contido. As consequências seriam globais, atingindo aliados da OTAN e, no fim das contas, o planeta inteiro por causa da precipitação radioativa, o famoso fallout. Lá na Europa,
Os alvos seriam instalações militares estratégicas da OTAN, como a base aérea de Ramstein, na Alemanha, e o Comando Supremo Aliado, na Bélgica. E, claro, capitais políticas e financeiras como Londres estariam sem dúvida nenhuma na mira. E já que falamos de Londres, por ser um alvo de altíssimo valor, um único ataque nuclear na cidade poderia matar instantaneamente mais de 1 milhão de pessoas. O número total de vítimas, somando mortos e feridos, passaria de 2.300.000. E o perigo vai muito além da explosão em si. A nuvem em forma de cogumelo suga detritos do chão e os torna radioativos. Daí, as correntes de vento levam essa poeira mortal por centenas de quilômetros até que ela cai de volta na Terra como se fosse uma cinza tóxica, envenenando a Terra e a água por onde passa. Então, fica a grande pergunta: por que esse cenário terrível nunca aconteceu? Isso nos leva ao conceito estratégico central que, até hoje, manteve essa paz nuclear tão frágil: a ideia de um impasse onde todo mundo perde. Essa doutrina é conhecida como destruição mútua assegurada, ou MAD em inglês, que significa louco. A lógica é simples e ao mesmo tempo apavorante. Se um lado atacar com tudo, o outro vai revidar com tudo, e no fim, os dois lados são completamente aniquilados. Resumindo, ninguém ganha. Só que, apesar dessa doutrina, este slide destaca uma realidade bem incômoda. Com outra citação da New York Magazine, os Estados Unidos permanecem chocantemente despreparados para um ataque semelhante em seu próprio solo. Isso quer dizer que, no meio do caos, grande parte da resposta a uma emergência nuclear teria que ser improvisada. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, uma pergunta bem inquietante. A dissuasão nuclear funcionou por mais de 70 anos, né? Manteve o mundo longe do abismo. Mas com o cenário global cada vez mais instável, a questão que fica no ar é: o mundo está preparado para as consequências se, um dia, essa dissuasão falhar?